Doutor, uma Sim. outra coisa que é interessante pra caramba, que cai todo santo dia na sala de musculação. É, e a gente, por que a gente bate em cima do anabolizante? Porque a gente, quando tá no chão de academia, todo dia é quase que a mesma pergunta. Eu, pelo menos há 10 anos, é a O que mesma que você pergunta acha? O que sempre. que você acha? Não, assim, quando devo tomar anabólico? Por que eu devo tomar anabólico? Eu falei assim, então, vai no médico. Então, a maioria deles vem com a questão estética. Mas ele Maioria. vai no nutrólogo ali para a questão estética. Chega lá e descobre que ele tem uma porrada de problemas que o anabólico seria só mais um. No seu consultório, na sua prática clínica, tem muito isso? Doutor, Tem. quero pegar uma massa, mas assim, eu não sei se posso tomar Y, X. O que você me prescreve? Aí você vai pelo exame, mas tem muito isso na sua prática clínica lá? Quando devo tomar? Tem. É comum, né, as pessoas terem esse tipo de dúvida e muitas vezes quem está ouvindo o podcast quer ouvir sobre isso mesmo, né? Então, o médico aqui que trabalha com isso, então a pessoa quer saber sobre o anabolizante. Cara, isso é muito comum. Assim, não dá pra gente falar agora é a hora certa ou a hora errada de a pessoa tomar, né? O que o médico deve sempre priorizar? A saúde do paciente, né? Então, se a pessoa tem uma indicação clínica de uso de hormônio, ela está com a testosterona baixa, ela tem sintoma, por exemplo, um homem, o cara chega lá para mim, 28, 30 anos de idade, doutor, estou com energia muito baixa, não tenho disposição, minha libido está baixa, não consigo dar no couro pra minha namorada, ela tá reclamando e tal, a ereção não tá aquelas coisas, né, sono ruim, aí você dosa a testosterona do cara, tá lá 250, 300, testosterona baixa, mais sintoma, tem indicação. Agora vamos supor que o cara não tem nenhum sintoma, ele quer só estética e tal, e tá com a testosterona de 800. Eu vou falar pra ele, amigo, não tem. Às vezes é uma coisa que você consegue resolver melhorando a sua dieta, melhorando seu treino. Em vez de você comprar começar a usar um hormônio e tal, paga um personal, contrata um personal, vai no nutricionista, entendeu? Pô, faz o investimento que você deve fazer, aprende a treinar, né? Às vezes o cara tá treinando ali, não tem nem um ano, e já pensa assim, meu problema é falta de hormônio. Rapaz, nem um ano, tem um mês. O que você acha que eu devo tomar? Cara, às vezes nem treinando direito ele tá. Que é um que desencadeia os outros, né? Vamos lá, se a sua testa tá baixa, geralmente tem estradiol que já tá baixo, cortisol que já também vai fazendo assim. Então, cortisol, você depende muito de um determinado hormônio que desencadeia os outros. Geralmente não é só testosterona também, né, doutor? Geralmente é o quê? Assim, você é adepto manipulado? Sou, bastante. Tipo assim, ele consegue substituir o anabólico pelo manipulado? Dá? Não. Na verdade, não tem como, né? Na verdade, o manipulado é um termo que você engloba várias classes de substâncias, né? Porque o manipulado é tudo aquilo que a farmácia de manipulação faz. Então, ali você tem vitaminas, minerais, você tem fitoterápicos, você pode ter hormônios que são manipulados, né? Então, assim, aí vai depender de cada caso, mas, por exemplo, esses manipulados que você está falando são os fitoterápicos, tipo tríbulos, maca peruana, né, long jack. Esses aí, muitas vezes, eles vão ter um efeito, assim, de melhorar sintomas de baixa testosterona. Por exemplo, melhorar a libido do paciente, melhorar a energia e tal. Agora, subir a testosterona no exame, de você pegar lá, tava 250, foi para 500, 600, 800, aí é só testosterona, meu amigo. Não tem fitoterápico que vai conseguir subir isso aí, não. Hoje acho que já acabou esse boom também, mas teve um congresso uma vez que a gente contratou ele veio aqui, né, o Sarrado, para falar sobre SARMs, né? Na época era assim, o que a mídia soltou? Que o SARMs ele veio para substituir o anabólico com um efeito colateral menor que o próprio anabólico.
Isso hoje continua nessa mesma linha de pensamento ou essa teoria já caiu por terra? Não, ainda continua, só que os SARMs eles não têm mais autorização da Anvisa para comercialização. São substâncias assim que direto libera, depois proíbe de novo, aí libera, porque não tem tantos estudos. São substâncias que elas... Mais oneroso também, né, doutor? Mais caro, bem mais caro. Eles são substâncias que vão se ligar ao receptor de testosterona, mas não vão ter os efeitos colaterais da testosterona. Entendeu? Então, assim... Eu não acho que vale a pena não usar SARMs. Se você tem testosterona... Tem opções, né? Você tem... Todo fala a mesma coisa. Né? Cara... Todo mundo, né? A maioria dos médicos fala assim, cara, acho que não compensa. E ela é injetável também? Não, oral. Via oral. Tem essa vantagem, né? Pra pessoa que não gosta de injeção. Mas em quantidades maiores também, né? Tipo assim, que o cara tomaria 1 ml, ele vai ter que tomar uma mão. O que é importante para a pessoa que quer ou que precisa usar testosterona ou qualquer outro hormônio, oxandrolona, estanozolol, nandrolona, enfim, oximetolona, que é o hemogenin, é ter um bom profissional para acompanhar, cara. Não faça coisa da sua cabeça, não faça coisa que você ouviu no podcast, né? Não faça coisa que você viu no Instagram, na internet, entendeu? Se você tiver alguém bom para te acompanhar, um profissional que seja aberto, que tenha a mente aberta para esse assunto, que estude o assunto, que saiba lidar com essas medicações e com os efeitos colaterais delas, é seguro. É bem mais tranquilo do que você fazer uma... Na base do eu acho. Na base do achômetro, e aí depois dá errado, aí para consertar fica difícil. É bem mais caro. O preço é caro, sai caro. Tanto financeiro quanto o custo relacionado à saúde, e às vezes demora mais tempo. Então você tem que ter um profissional que sabe mexer com essas medicações, cara, porque muitas vezes a forma como você vai usar aquilo ali, ela não é fixa. Você começa usando de um jeito, depois você tem que trocar. Às vezes você tem que trocar a medicação, o éster que você está utilizando, às vezes você tem que trocar o período, a frequência das aplicações, entendeu? Tem um intervalo, né? Sim. Esses dias eu recebi uma pergunta, e aí, mano, bom, beleza e tal, tô treinando, troquei de academia, tô querendo dar uma secada, qual hormônio que você me indica? Você tem alguém que você me indicar que vem? Fazer dieta? Aí eu, com certeza, assim, pelo histórico, que eu conheço o perfil do colega, não faz dieta, não deve comer bem, assim, melhorou, mas o cara é obeso, enfim. E uma dúvida, doutor, em relação a, vamos supor, esse indivíduo, no caso, ele é obeso, e ele faz uso de hormônio indiscriminado, no caso, seja uma testosterona, enfim, sem saber, eu acho que a chance dele ter um colateral por ser obeso é maior do que uma pessoa mais magra? É maior. É maior porque a própria obesidade, ela já é um fator de risco para certas doenças. Por exemplo, trombose, por exemplo, eventos cardiovasculares, infarto, AVC, diabetes. Então, o hormônio também é um fator de risco para isso. Né? Você pegar às vezes o cara está usando testosterona em doses suprafisiológicas. Ele vai ter um aumento do hematócrito, que é a concentração de células vermelhas no sangue. Então, o sangue fica mais espesso. Isso predispõe ao risco de trombose. Então, você junta um fator de risco, que é a obesidade, com outro fator de risco, que é um hematócrito aumentado, em função do uso da testosterona. Então, não é interessante. O cara que é obeso, a parte hormonal é secundária, ele só deveria fazer uso de hormônio, no caso testosterona, para fins de reposição. Tá com testosterona baixa, tem sintoma, repõe, e aí faz o tratamento para emagrecimento. Agora não tem nada a ver se falar, eu vou usar um oxandrolona para secar. O cara tá com percentual de gordura de 40%, 30%. Cara, a gente sabe que oxandrolona, estanozolol, realmente são drogas que elas fazem um consumo maior de gordura visceral. Isso aí a gente vê na prática. Mas isso aí funciona quando o cara já está com um percentual de gordura baixo, entendeu? De 15%, 10%. Aí você coloca essa medicação aí, realmente vai ter esse efeito. Agora, a pessoa obesa,
O hormônio é anabólico, ele constrói tecido, constrói massa magra, mas ele constrói massa gorda também, se você estiver fazendo uma dieta inadequada. Né? Então, uma que é não recomendo. É bem interessante também, eu vi, foi até na internet, o cara falou assim, cara, ele tava ali, você vê ali, o cara dava com uns, sei lá, 140, um número assim de dobras, de olho, assim, mais ou menos, de dobra? 30%. Aí comprou, acho que 4 ampolas de GH. Aí colocou, agora vai. Assim, eu falei, cara, assim, hoje tava obeso, você vê assim, tá bem gordinho. Só que assim, qual que é o problema? Eu vou tomar GH para emagrecer. Qual que é o colateral pesado para esse cidadão? Ele é obeso. Cara, colateral pesado, nesse caso aí, é um aumento do risco para desenvolver diabetes. Porque você usando GH, você vai mexer com a secreção de insulina, com o metabolismo da glicose. Então, se o cara já não tiver uma dieta adequada, assim, ele aumenta e muito o risco de desenvolver diabetes, principalmente se fizer uso crônico, de longo prazo. Mas é isso que eu vi umas 4 ampolas ali. Não sei quanto tempo dá. Agora vai. Vai pra diabetes. Vai. Agora vai pro caixão. Às vezes ele nem tá ciente desse colateral, né? Não, você tá fazendo um discriminado. Então... Tá aí no olho. O bodybuilder lá usou, o cara falou, usou e deu certo com ele. Mas não sabe, né, o histórico desse outro cara que usa, enfim. Sim. Mas assim, é justamente isso. A gente tenta fazer o máximo possível de informar. Só que a grande maioria é absurdo, né? Porque meu amigo tomou e, cara, você tem que ver, tá fininho, tá cortado. Não, beleza, mas quanto tempo? Não, melhor. Ele começou a tomar quanto? Por que ele tá tomando isso? Mas ele faz dieta, né? Ele tá cortado, ele tá bonitinho, ele tá fazendo dieta, deve tá treinando. Só que a maioria acha que o que a gente tava falando lá atrás é só tomar hormônio e vou sentar que o milagre vem. Quanto tempo, né? Quanto tempo que vem? Quanto tempo que vem? É imediatista. Né? Diabetes ou shape? Digamos assim. Diabetes veio primeiro. Shape é treino. Pra mim, o primeiro é o treino, cara. Depois a dieta. Entendeu? Porque o treino é a base de tudo, né? É treinando que você começa a se movimentar, é treinando que você começa a criar uma demanda adesão, né? No seu corpo por glicose, né? Na musculatura, a musculatura vai puxar a glicose para ela, você não vai ter glicose demais circulando ali na sua corrente sanguínea. Aí depois você vem com a dieta, otimiza a dieta e tal. Então, assim, a pessoa que não treina... Hoje mesmo eu tava no hospital, aí eu escutei um cara falando, acho que era um funcionário, né, do hospital ali, conversando com outro assim, falando alguma coisa, tipo, não, é só aplicar que ela faz o trabalho. É testosterona, só aplicar que ela faz o trabalho. Vou chamar esse cara pra treinar comigo. Só treinar não resolve nada. Só isso que acontece. Espera. Por isso que eu falo, os relatos de quem treina é bom demais. Tô há 6 meses parado, voltei a treinar. Musculação é loucura. O cara fala assim, cara, tô dormindo melhor, eu tinha umas dores na lombar, passou. Você tem que ver assim, a minha disposição é outra. Você vê academia, o pessoal acha estranho a gente falar, a gente falou da última vez, né, João, que a pandemia, ela veio para mostrar isso, que o treino em si, ele cura muita coisa. Sim. Né? Muita coisa. A maioria do pessoal que vai para academia às 6 da manhã foi pessoas que deram Covid, passaram por Covid, passaram por situações pesadas do Covid. Aí falou assim, cara, o que o médico falou? Você quer me treinar? Pelo menos 5 vezes a semana. Eu falei, só 5, né? Só porque você não treinava nem. Eu falei, eu não saio daqui nem... Porque o cara falou assim, o que eu passei no hospital, e se eu soubesse que o remédio era isso aqui, meu amigo, não tinha passado, não tinha, como é que fala? Não precisava pagar para ver. Sim. Hoje, o que a gente fala, assim, é bom ouvir isso do médico, viu? O público falou, cara, treina. Porque o treino ele vai te ajudar em muita coisa. Cara, tem a CSM, que é o American College of Sports Medicine, né? Que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Eles têm uma frase, eu fui até num congresso deles uma vez, exercício é remédio.
entendeu? É parte da prescrição do médico ali. Eu falo para todos os meus pacientes, faça atividade física, entendeu? Até se tiver alguma lesão, cara, faz do jeito que dá, entendeu? Vai no profissional, não para. Vai no profissional para te orientar a fazer da forma como você consegue, né? Que não vai te machucar. Mas é remédio, cara. Você contrair músculo, libera substâncias na sua corrente sanguínea aí que são benéficas pro seu organismo, né? Hoje tem um cara, ele tô tentando lembrar o nome dele, é um fisioterapeuta, eu gosto das postagens dele, que ele fala o seguinte, ele não pega o alto rendimento, o bodybuilder, ele pega atletas de esgrima, um esporte bem, que você acha que não tem nenhum tipo de esforço, mas ele só pega o cara quando tá lesionado. Eu falei, cara, como é que esse cara parou, né? Por exemplo, um cara que faz esgrima, qual que é o principal o uso dele? A mão. O cara tá com a mão quebrada. Eu falei, como é que ele vai treinar? Cara, você vê o treinador ali do lado, estimulando o cara, com uma mão, o cara treinando, o cara fazendo exercício assim, de pliometria, fazendo porrada. Falou assim, ele não pode parar. Se ele parar, esse cara que ele tem duas opções. Ou ele cai numa depressão fortíssima, ou ele cai no estado que depois é irreversível. Então, foi o que você acabou de falar. Mesmo lesionado, arruma uma forma de treinar, não pare. É porque, assim, isso é o que o senhor falou. Não, que passe. O senhor doutor. Ivan, pô. Ele falou 3 vezes já. Mas, assim, o que você falou, Ivan, faz parte da prescrição. Né? Então, o treinar, ele vai ajudar demais a maioria das pessoas. Falo maioria porque, cara, você entra na academia, cara, é um lugar democrático pra cacete. Você vê, assim, tanta gente... E de todo tipo, todo perfil, tipo, né? É engraçado. Assim, engraçado. É igual a igreja, né? Gente de tudo quanto é jeito. Chega assim, o chão de academia é tão legal que chegou assim, legal. A pessoa fala assim, mas você é meio retardado, mas não é. Parado assim, do nada chegou um cara, falou, posso falar com você um minutinho? Posso. Cara, o médico passou isso aqui pra mim, aí tirou um laudo enorme assim. É que eu tenho um lúpus, assim, beleza, mas você quer que eu faça o quê? Ele falou assim, não, é que ele passou um medicamento, mas disse que é pra me treinar. Ele falou assim, cara, eu sinto tanta dor no corpo. Eu falei assim, então se ele mandou você treinar, a gente vai treinar. Aí depois ele passou na recepção, deixou os exames dele, a medicação que ele ia tomar. A gente pegou a anamnese dele, montou um treino em cima do que ele precisava. Só que assim, para você ver, o cara que tipo assim, o médico falou assim, ó, vai pra academia, lá eles vão resolver o seu problema. Há algum tempo atrás, já era algo que o cara falou assim, não vou não, cara, eu sinto muita dor lá, isso vai agravar, vai ficar pior. Só que assim, a academia em si, você recebe todo tipo de problema. Por isso que a gente tem que estar sempre em contato com o médico, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, para que, ó, mas nesse médico aqui, ó, vou te direcionar para esse camarada aqui, que esse cara vai resolver sua vida. A minha, como é que fala? A minha alçada é só até aqui. Ali para frente é o médico. Que é complicado. Eu não demonizo o medicamento. Eu vejo muitos colegas assim, meter o pau, não, cara, eu vou tirar o medicamento do cara. Falo, cara, se passaram para ele, se o médico passou, eu não vou tirar. Se ele passou por algum motivo. É lógico. Tomar o remédio para dormir, sendo que o sono dele tá bom. Falo, você já tentou? Não, cara, mas eu quero dormir mais rápido. Eu quero dormir mais rápido. O cara acordou bem. Você acordou bem? Não quero mais dar um pump. Vou tomar isso aqui para melhorar. E às vezes o cara nem tá em 2 semanas tá tomando medicamento, né? Porque, assim, se trata de medicamento, tem que fazer o uso crônico, né? Para ver se tem como que é os efeitos do medicamento ou não. Depende do medicamento. Você fala remédio para dormir? Eu falo assim, no caso como você prescreve, né? No caso, igual no caso do Ozempic. A pessoa começa... Eu já vi relatos, por exemplo, no caso, mulheres que visavam emagrecimento, sentiu os colaterais e por conta própria não deu feedback para o médico, cortaram o medicamento, mas aí deu um feedback para as outras pessoas falando que o medicamento é ruim. Que sentiu isso, mas não viu o emagrecimento, mas que fez o uso em menos de 2 semanas. Não, aí não tem efeito nenhum. O principal estudo com o Ozempic, ele é de 17 semanas. Então, em 17 semanas foi observada uma perda de peso significativa com o Ozempic. Menos que isso,
aí não vale muito a pena. Hoje em dia, para tratamento de obesidade, fala-se até em uso crônico, uso ad eternum de medicamento, porque a obesidade ela é considerada uma doença crônica, como hipertensão, diabetes. Então você vê muita gente aí que usa remédio para hipertensão, remédio para diabetes a vida toda, né? Às vezes o cara até conseguiu mudar o estilo de vida e tal, melhorar a dieta, fazer atividade física, mas não conseguiu controlar essas doenças, então ele precisa usar as medicações para o resto da vida. Obesidade a gente encara da mesma forma. Pode ser que a pessoa precise utilizar o Ozempic ou outros medicamentos. Hoje em dia chegou agora o Contrave na farmácia, tem o Wegovy, que é uma versão com a dose mais alta do Ozempic. A gente fala em uso para a vida toda desses medicamentos, pode ser que seja necessário. Doutor, e o Venvance? E emagrecimento. Venvance também ele tem uma indicação formal para tratamento de compulsão alimentar. O Venvance é a lisdexanfetamina, é o nome da substância. Então tem o Venvance e tem o, se eu não me engano, é o Januvia. A Ritalina é da mesma família? São estimulantes. A Ritalina é o metilfenidato, mas a Ritalina não tem essa indicação para tratamento de compulsão alimentar. É um medicamento utilizado para tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Já a lisdexanfetamina, que é o Venvance, ela tem uma indicação para tratamento de TDAH, né, que é o déficit de atenção e hiperatividade, e também para compulsão alimentar. Então, caso na anamnese o médico detecte que a obesidade do paciente está relacionada a uma compulsão alimentar, o Venvance pode ser uma opção. Mas porque a Venvance hoje também é uma modinha. Vou tomar para melhorar o meu desempenho no treino, vou tomar para melhorar o meu desempenho. É porque a gente vê muito isso no meio do compulseiro, né? Mesmo. É porque é um estimulante, né? É uma anfetamina. Então é assim, é como se fosse uma cafeína, mas com uma ação mais potente. Então realmente aumenta a performance no treino ou nos estudos, enfim, a pessoa fica mais estimulada, ela tem mais dopamina circulando ali nas sinapses cerebrais, entende? Que legal. Matheus, você que mandou perguntar pro doutor, e a grande maioria vai entender também. Doutor, Tadalafila, o cara usar para o treino, é válido? Não, cara, não é não. A Tadalafila é um vasodilatador, né? A Tadalafila ela é utilizada, ela foi estudada para tratamento de hipertensão pulmonar e acabaram vendo que ela tinha um efeito também, assim como a sildenafila, que é o Viagra, né, de melhora da qualidade da ereção e diminuição do tempo entre uma ereção e outra, que é aquele a gente chama de tempo de latência entre as ereções, né? Então, o pessoal usa assim como vasodilatador para dar um pump, né, para ficar com as veias mais aparentes e tal. Mas pode morrer? Cara, pode. Todo medicamento pode ter efeito colateral grave. Pode morrer. Todo medicamento pode dar uma reação que pode levar ao óbito, né? Mas isso é muito raro, assim, nos casos de Tadalafila. Você tem vasodilatadores melhores e assim, que não são medicamentos, que são suplementos, né? Manipulados, por exemplo, arginina. A própria a beterraba que você pode fazer em casa, né? Citrulina, enfim, essas misturas aí, essas fórmulas que a gente pode mandar manipular e tal. Não toma Tadalafila para treinar, você pode ir a óbito. Tô te avisando. Assim, é raro, muito raro isso acontecer. Você pode ter uma síndrome, por exemplo, de Stevens-Johnson, que é uma reação, como se fosse uma reação alérgica ao medicamento e tal. Raridade acontecer, mas pode, né? Respondendo a sua pergunta. A maioria das pessoas toma, não dá nada. Vai ter outro efeito colateral que é até positivo. Todo mundo toma, não dá nada. Aí falou assim: vou tomar, não deu nada, ganhei um. Deu nada, vai. Bata a perna. Às vezes dá uma dorzinha de cabeça. Nada de óbito.